Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Se você entrou neste vídeo é porque você ama o conhecimento, não apenas o conhecimento no sentido geral, mas o conhecimento de Deus, o conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus nos deu nesta existência duas funções: conhecê-lo, primeira, e torná-lo conhecido, a segunda. Deus nos chamou e cada um de nós temos um propósito nessa existência. Há de ser que podemos dividir os grupos aqui, entre aqueles que têm um relacionamento com Deus, mas não conhecem ou não buscam conhecer mais Deus, e aqueles que têm um relacionamento com Deus e buscam conhecer Deus a cada dia. Amam as Sagradas Escrituras, primeiramente para a sua própria conservação e depois para o seu benefício, para cumprir o seu propósito dentro do reino através da agência evangelizadora que é a igreja. Neste vídeo nós veremos 7 verdades acerca do conhecimento. Essas verdades atribuídas à nossa vida e à nossa prática e o que ela faz conosco e o que nós devemos fazer através dela. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like. A primeira coisa, para adquirir conhecimento de Deus, é preciso ter uma coisa que é o fundamento mais importante da vida daqueles que acreditam na existência de Deus e não apenas nisso, tem uma comunhão com Ele. Então, aquele que tem temor, ele adquire conhecimento de Deus. E a própria Bíblia diz que é Deus quem dá esse conhecimento. Os textos de Provérbios 1:7, Provérbios 2:6 e Provérbios 9:10 nos traz esse entendimento, que o temor é a sabedoria e também é o princípio dela. Quando o ser humano passa a respeitar a Deus em todos os momentos de sua vida, ele vai adquirindo graça e entendimento de Deus para viver bem neste mundo, porque é viver para a glória de Deus. A segunda coisa é que o conhecimento de Deus, segundo as Sagradas Escrituras, é o tesouro de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, ele fala sobre isso e diz que o coração dos servos de Deus devem estar consolados, vinculados em amor, para que ele tenha toda a riqueza e plena convicção do entendimento, dos mistérios ocultos de Deus, que é a sabedoria e todo o conhecimento. Em Provérbios 24, os versículos 4 e 5, a partir do 3, diz que uma casa ela é construída com sabedoria, mas com conhecimento ou com inteligência ela se firma. Todos os cômodos dessa casa se tornam cômodos preciosos e agradáveis. A vida de todo ser humano se desenvolve, suas habilidades, seus relacionamentos, através do conhecer, através de ter a inteligência, habilidades e se desenvolver. Porém, só o conhecimento de Deus, que podemos chamar que sempre está relacionado com sabedoria, é que vai dar uma casa firme, uma pessoa edificada e firme que não se abala porque tem o conhecimento de Deus. A terceira coisa é que o conhecimento ele vale mais do que o dinheiro. O próprio Salomão, o homem mais sábio que já houve sobre a face da terra, ele diz em Eclesiastes, capítulo 7, e versículo 12, que a sabedoria, ela tem sombra ou ela protege, semelhante ao dinheiro também. Os dois têm uma vantagem, porém, a vantagem da sabedoria é que quem tem ela possui a vida verdadeira. Por isso que a sabedoria, o conhecimento, o entendimento sobre Deus é muito mais importante do que possuir coisas. Porque quando nós temos temor e conhecimento de Deus, nós procedemos da maneira que agrada a Deus e logo Deus nos abençoa em toda a nossa existência, em tudo aquilo que a gente faz e multiplica aquilo que é necessidade. Isso é muito importante e isso é sabedoria da palavra de Deus. Quarta coisa, o conhecimento de Deus para a nossa vida, ela serve para a nossa santificação, para os frutos que nós expressamos para Deus nessa existência. Paulo, em Filipenses, capítulo 1, no versículo 9 ao 11, ele diz que ele ora para que o povo de Deus aumente cada vez mais o conhecimento e a percepção, e que através disso
eles aprovem as coisas que são excelentes, e que diante de Deus, por causa desse entendimento, eles sejam sinceros e inculpáveis, cheios de frutos de justiça para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. Então, quanto mais nós conhecemos sobre Deus, nós aprendemos como agradá-lo e como frutificar para a honra e glória de Deus, beneficiando a obra da igreja dentro do reino. Quinta coisa, é importantíssimo adquirir conhecimento de Deus, porque através dele nós iremos cumprir o nosso papel de defender o evangelho. Em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 5, o texto diz que, destruindo todos os raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, Paulo diz que ele foi posto para a defesa do evangelho. Então, tudo o que é heresia é enxotada, é jogada para fora e nós nos protegemos dela, primeiramente, quando eu busco o conhecimento de Deus e quando ajudo os outros através da exposição. Paulo, em 1 a Timóteo 4,16, ele disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Em 2 Timóteo 2,15, ele diz que o obreiro ele não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, ele, através da Bíblia, ele sabe cortar muito bem, entrar na alma, nos corações e nos espíritos, no entendimento das pessoas, para trazer libertação, salvação e edificação. A sexta verdade bíblica sobre a questão do benefício em adquirir conhecimento é que ele, o conhecimento de Deus, nos faz servir bem e nos impede de cair. Em Provérbios, no 19 e verso 2, diz: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. O próprio Deus, em Oséias 4:6, diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque não conhece as leis de Deus, logo não tem temor de Deus, então não põe em prática porque não conhece e logo perece. Então quem busca o conhecimento sabe santificar-se, sabe proceder para a glória de Deus de forma prudentemente, reconhece que tudo isso é riqueza muito mais importante do que o próprio dinheiro, e também reconhece que tudo isso é adquirido por Deus. É Deus quem concede isso. Apenas o alimento intelectual não diz que se tem de fato o conhecimento de Deus. Porque pessoas não cristãs e que nem creem em Deus podem ter mais conhecimento bíblico do que qualquer um de nós. Mas a questão é que aquele que teme, ele tem iluminação da verdade, conhecimento da verdade de Deus. E quem tem isso é aqueles que se submetem a Deus. E quem se submete a Deus e busca esse conhecimento não vai tropeçar, não vai cair, porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o nosso sétimo e último ponto sobre a importância de se obter conhecimento de Deus, essa sétima verdade bíblica, é que o verdadeiro líder que teme a Deus, quando ele se põe de joelhos, ele ora para pedir a Deus que a igreja tenha conhecimento de Deus. O líder que é manipulador, ele deseja e sonha, mas não ora, que o povo de Deus não tenha conhecimento, para que ele possa expor o seu conhecimento, que no caso seria maligno de manipulação, e levar o povo para o caminho que ele quer. Porém, o líder temente, honesto, ele está inserido em Efésios 3, do 14 ao 19, quando Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no nosso canal, nós temos um vídeo que nós deixaremos aqui na descrição, que nós explicamos em detalhes o significado do que Paulo estava orando. E, basicamente, Paulo estava pedindo 3 coisas a Deus para a igreja. Que a igreja tenha conhecimento de Deus, amor e poder. Nós iremos evidenciar aqui, para este vídeo, o conhecimento. Então, Paulo está de joelhos, pedindo a Deus para que Deus dê conhecimento à igreja, dê entendimento das Sagradas Escrituras. Foi isso que Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Mas por que ele usa essa palavra antes? No contexto, está lá. Pedro está falando dos falsos mestres. Então, antes que você seja enganado pelos falsos mestres, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E para nós finalizarmos, quero apenas lembrar a você do testemunho de Estevão em Atos capítulo 7. Ninguém poderia se opor ou se levantar com argumentos e vencer os argumentos de Estevão, porque os argumentos de Estevão são os argumentos de Cristo e da palavra de Deus, de um coração que teme e serve a Deus. Então, todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, com heresias, com argumentos de falácias, diante de quem tem um conhecimento puro da palavra de Deus, não conseguirão subsistir, porque a palavra de Deus, ela dissipa toda a treva e ela dissipa